Olá, alunos. Então, vamos retomar aqui as nossas questões sobre economia. Na última aula, a gente falou sobre as teorias econômicas, né? As teorias que orientam como os governos eles conduzem a sua política econômica, né? Então, isso a gente tem que ficar muito atento, né? Isso é um tema muito recorrente que eu falei em concursos aí, né? Então, a gente focou em duas linhas econômicas, né, principais, que são as teorias liberais e as teorias keynesianas. E como isso, né, orientou, agora a gente vai condensar essas duas linhas teóricas para ver como que isso orientou a política econômica no Brasil. E essa aula vai ser uma aula introdutória, a gente falar um pouquinho o que é política econômica, né? Então, a gente vai pegar a política econômica na chamada Nova República, né, após os governos militares. A gente vai pegar de Sarney até o governo Bolsonaro, então a gente vai falar disso aí durante as aulas posteriores. Hoje a gente vai falar um pouquinho o que é política econômica. O que é política econômica? Primeira coisa, é um conjunto de medidas, né, que um governo ele elabora para poder atingir determinadas áreas, né, áreas mestras aí da economia de um determinado país. A política econômica ela é composta basicamente de três políticas: a política monetária, a política cambial e a política fiscal. A política monetária está relacionada, né, à questão da moeda, né, e do controle inflacionário dessa moeda. E a gente vai ver que há dois momentos no Brasil recente, né, antes do Plano Real e depois do Plano Real. Eu vi que antes do Plano Real a questão monetária no Brasil era extremamente frágil, né, extremamente instável, e depois do Plano Real a gente já está aí desde 1993, 94, com estabilidade monetária muito grande. A cambial também relaciona a questão monetária, porque ela trata do poder de compra com relação à moeda internacional. Então, a gente tem o dólar aí, como a moeda condutora das transações econômicas e mercadológicas internacional, e a política cambial ela flutua em torno do dólar. Então, estou dando esse geralzão para vocês aí. Então, por exemplo, no início do Plano Real, o dólar era 1 para 1, né? Você tinha começando que $1 equivalia naquele momento a R$ 1. A gente vai ver por que disso, né? Tem a ver também com a questão da indústria nacional. E você está aí dando maior competitividade à indústria nacional em relação ao capital externo que estava se abrindo naquele momento. E hoje a gente vê uma desvalorização do real em relação ao dólar, né? Hoje o dólar gira em torno de R$ 6, e em 1994, 95 era em torno de R$ 1, $1. A gente vai ver tudo isso aí no decorrer das nossas aulas. E então a gente falou que é a política monetária, a segunda é a cambial, e a terceira política, mais utilizada para a gente falar de política econômica, é a política fiscal. A política fiscal está relacionada aos impostos, né, de como que e isso de como que o governo ele coleta, né, o imposto. Lembra que a gente falou do monopólio que o Estado moderno tem, que é o monopólio da violência legítima e o monopólio da tributação. Esse é o mecanismo monopolista do Estado moderno. E então a questão da tributação ela é muito importante. Então, como que é a política fiscal de um determinado governo? Isso tem a ver com a orientação econômica, e a gente falou das teorias, né? Se for um governo mais interventivo, que interfere na economia, participa da economia, a tendência é que a carga tributária seja muito mais elevada. Se for um governo de orientação liberal, a tendência é que a carga tributária seja menor, porque o governo não participa da economia, não interfere no processo econômico. A gente vai ver que essas extremidades teóricas, na prática, elas não funcionam. Você tem sempre um pouquinho de cada um na condução da política econômica. Então, a política econômica engloba tudo isso, né? As medidas que o governo toma para conduzir as questões econômicas que acaba desembocando ali na nossa renda, correto? No nosso trabalho, né? Onde nós vamos trabalhar, como que essa economia, a indústria nacional tá forte, então vai ter emprego na indústria, a indústria da construção civil, a indústria da automobilística, alimentação, médico hospitalar. Então, assim, quais setores da economia estão mais sólidos, quais estão mais vulneráveis, como que o governo ele pode ou não interferir nesses aspectos. Então, a gente tem que entender um pouquinho dessas questões
da economia, porque isso interfere diretamente na nossa vida cotidiana, né? Então, agora a gente vê, por exemplo, nesse momento, uma alta inflacionária, e isso tem a ver com a política econômica do governo, a política, principalmente política fiscal, né? E aí tem a ver também com a questão do abastecimento da Conab, e aí tem interferências climáticas, tudo isso interfere na economia. A gente vê, por exemplo, agora como que a inflação ela está alta. Deu um up na inflação, por quê? Só de ir no mercado a gente já percebe, né? O aumento dos preços, né? Então já aumentam os preços, aí vai os serviços na cola, e aí você tem o quê? Uma desvalorização monetária e o aumento da inflação. O que significa inflação? Você tem uma desvalorização do seu poder de compra, então as coisas ficam muito mais caras e você perde seu poder de compra. Por quê? Porque a questão da renda não acompanha isso. E aí que vem, qual que é o papel do governo nessas demandas aí que a própria sociedade ela impõe, certo? Então, assim, hoje, nessa videoaula, eu queria dar esse geral para a gente entender o que é essa política econômica. Então, é como os governos conduzem medidas, né, que façam com que a economia ela ande por um determinado caminho. Certo? A gente vai ver que no governo Sarney foram vários planos econômicos para tentar controlar a inflação, para tentar incentivar a produção nacional, para dar mais poder de compra, certo? A inflação que chegava a quase 1000% ao ano. Então, você pensa, você ganha um salário, chega no final do ano, esse salário vale R$1, né? R$1.000 vale R$1. Então, a inflação de 1000% ao ano. Se vocês não viveram, vocês não são desse período. Eu peguei uma partezinha final desse período, mas era um período extremamente complicado mesmo para as pessoas, né? É muito mais difícil a vida das pessoas nesse momento. Com o Plano Real, a gente vai ver com o controle inflacionário, com o controle cambial, a gente vai ver um outro momento, que é o que a gente acabou colhendo agora, né? Aí o Plano Real já vai para quê? Para 15 anos, né? 15, 16 anos de Plano Real. Então, foi uma 94, peraí, vamos fazer 94, 2004, não mais 25 anos de Plano Real, né? Tudo nas contas erradas aqui. Então já tem bastante tempo. Então não é da geração de vocês essa mudança econômica tão significativa que a gente vai perceber aqui nas nossas aulas. Então a gente vai estudar essa trajetória aí dos planos econômicos e das diretrizes econômicas de cada governo. Estão mais tendenciosas ao keynesianismo, então a gente vai levar as teorias como pano de fundo, ou estão mais tendenciosas ao liberalismo ou neoliberalismo ali na visão do Hayek, ok? Então, assim, nas próximas aulas aí a gente já vai começar a trabalhar aí com o governo Sarney e a gente vai aí paulatinamente discutindo esses conteúdos até chegar no governo Bolsonaro, ok? Então, aí uma ótima semana a todos. E não esquecendo agora, dica, né? Prova, né? Nós temos AP na próxima semana. Então, fiquem atentos aí. Então, ficou no finalzinho da aula essa dica. Nós vamos trabalhar na nossa AP as teorias econômicas, ok? Então, foquem no estudo nas teorias econômicas aí nas aulas anteriores. E essa aula é uma transição para a gente trabalhar depois da nossa AP. Grande abraço aí para vocês aí. Bons estudos e até a nossa avaliação.